O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma live do Cresce São Paulo, hoje com a nossa terça ponto de partida. Terça-feira fria aqui em São Paulo e lá em Santa Catarina, onde a gente está falando com a doutora Carolina Pavão, nossa palestrante de hoje. Bom dia, Carol. Bom dia, Patrícia. Sim, aqui está bastante frio também. A gente já começa a usar as golinhas cacharel. Muito obrigada por estar aqui novamente, né? Já é a segunda vez que a doutora Carol está aqui na live do Cresce, por estar aqui novamente com a gente, compartilhando aí todos os seus conhecimentos. Bom, pessoal que for entrando aí, bom dia a todos. Se quiserem já ir falando de onde vocês estão assistindo, a gente já vai aqui compartilhando e colocando os comentários de vocês. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, canal da TV Cresce no YouTube, @CresceSP, e que a live depois ela fica gravada. Então, quem precisar sair aí na metade, ou quiser compartilhar, depois é possível aí compartilhar esse conteúdo ou assistir de novo as nossas lives. Elas ficam lá no canal da TV Cresce. Vou apresentar a doutora Carol, então, para vocês. Ela é advogada, lá de Santa Catarina, né, como a gente já falou, proprietária do escritório Pavão e Associados, advocacia e consultoria imobiliária, palestrante, tutora em escolas de TTI, técnico de transações imobiliárias, e escritora na área imobiliária. Ela tem 2 livros e está lançando o 3º, certo? Isso, esse ano eu tenho o 3º e o 4º. Maravilha. Especialista em direito imobiliário, atua há 15 anos na área. É coautora dos livros Manual da Corretagem Imobiliária, Compra e Venda, e As Donas da Porra Toda, desculpa. Isso. 2 livros de lançamento, agora no 2º semestre vai lançar o 3º, muito bom. E o tema de uma hoje... coleção. Ah, maravilha, parabéns. E o tema de hoje, então, é principais equívocos nos contratos imobiliários de compra e venda. Qual a solução? Então, a doutora ela vai abordar os contratos imobiliários e a importância da motivação de cada cláusula, o porquê de sua existência em meio às negociações, a due diligence feita adequadamente de maneira a complementar e trazer segurança às partes, fornecendo informações suficientes e fidedignas a um instrumento que será firmado. Contratos mal redigidos trazem vulnerabilidade às partes, como perdas de direitos, dissabores e, por vezes, necessidade de realizar acordos forçosos para evitar demandas judiciais. Maravilha, isso que é um tema de extremo interesse aí da classe. Bom, muito obrigada mais uma vez, boa palestra. No final a gente volta então com as perguntas dos espectadores e alguns comentários, tá bom? Muito obrigada novamente. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada a todos. Bom dia, Brasil. Se todos puderem ir colocando de onde vocês falam, é bem bacana esse intercâmbio de informações que a gente pode fazer. Lembrando que eu não estou aqui como a ditadora da verdade, né, da única verdade. Cada exercer de vocês no dia a dia é que nos trazem o ofício do advogado imobiliário. Se não fosse as transações que vocês efetivam diariamente, não teríamos como nós, advogados, fazermos instrumentos mais amarrados, mais eficazes e sempre antenados para que a gente não tenha um problema no futuro. Então, eu pretendo falar com vocês de uma maneira mais tranquila. Eu não sou aquele tipo de advogada que usa os jargões jurídicos o tempo todo, a gente deixa isso para poder falar com o juiz. A minha ideia é falar diretamente com você, corretor de imóveis, né, de uma maneira leve. Então, se eventualmente aparecer uma palavra estranha, por favor, mandem mensagem. Não vou ter problema nenhum em traduzir, porque às vezes acaba saindo mesmo das nossas petições, mas não é a ideia. Eu gosto de falar com vocês no mesmo linguajar, porque é isso que a gente tem que pôr no contrato. Quem vai ler para comprar ou para vender, precisa entender o que tem no contrato. O contrato ele não é feito, né, para ficar lá um instrumento lindo, maravilhoso numa pastinha.
mas sim para ser lido todas as vezes que for necessário. Então, eu pontuei, faltou ali, são 10, né, os principais equívocos que a gente acompanha no dia a dia, tá, da corretagem, no dia a dia dos atendimentos. Teríamos vários, porque todos os dias acontece alguma situação, mas eu separei 10 pontos. Aqueles que eu vejo que no dia a dia são os mais recorrentes. E aí vocês podem até compartilhar comigo aqui pelo chat se já aconteceu, se não aconteceu, se é assim mesmo, e até mesmo dar dicas, porque, como eu falei, o advogado trabalha as cláusulas conforme a necessidade de vocês. Existem cláusulas obrigatórias e básicas que tem que ter em todo o contrato, porque está no Código Civil, então tem que ter, sob pena de não ter validade aquele contrato, tá? O contrato ele pode ser invalidado por ter cláusulas mínimas, por exemplo, qual o objeto, qual o valor do objeto, isso a gente precisa ter no contrato. Mas os outros itens que acabam tornando aquele contrato que seria de uma folha, né, em 4, 9, 10 páginas, é justamente as situações que acontecem no dia a dia e que a gente precisa prever no contrato para evitar discussões, confusões e até demandas judiciais posteriormente. Eu vou iniciar porque senão eu não paro de falar e a gente precisa dar uma agilizada aqui. Então, pessoal, muito bom dia. Agradeço a presença de todos e vamos iniciar. O primeiro ponto, tá, que eu digo assim que ele é crucial para qualquer transação imobiliária é o realizada due diligence. O que é a tal due diligence? Diligência prévia, ao pé da letra, diligência prévia. É aquela operação que todo corretor de imóveis tem a obrigação, tá? Não é o talvez, eu tenho obrigação de fazer, porque vai estar essa previsão lá na lei dos corretores, a lei de corretagem. Tá? Você tem que ter essa diligência, isso está ali previsto. Você aprendeu isso no TTI, você aprendeu que você necessita não apenas aproximar as partes, não é só captar o imóvel, jogar ele, né, nos seus instrumentos publicitários, nas suas mídias, fazer um vídeo bacana e colocar à venda e trazer a pessoa que vai comprar e fechou, fazer o contrato. Não, não é só isso. A vida do corretor é orientar. Por isso a gente diz que imóvel, né, é saudável, venda correta é com o corretor de imóveis. Por quê? Porque o corretor ele vai ter a expertise de entender da documentação que vai interferir nessa venda de imóvel. Então, a due diligence, ela tem que ser o teu primeiro item, tá? Porque é ali que você vai levantar a matrícula atualizada do imóvel que você está captando, é ali que você vai levantar certidões negativas do imóvel, certidões negativas federais, certidões negativas judiciais, de protesto, taxa de lixo, dívida de condomínio, entre outras. É ali que você vai apurar certidão de casamento, regime de casamento, união estável, regime da união estável, entre outros documentos que são usuais da nossa transação. Por que ele é o ponto mais importante? Porque desde a tua captação do imóvel, você já precisa começar a fazer o levante de algumas dessas certidões. A iniciar pela matrícula. Por que a matrícula? E por que a matrícula atualizada? Eu sei que ela, para você levantar ela já de início, é um custo. Mas esse custo inicial não precisa ser teu. Você pode pedir para quem está vendendo. Até porque o interesse de venda também é dele. Então, você pode repassar esse valor dessa matrícula atualizada. E por que ela é importante para você, corretor? Porque é na matrícula de imóveis que vai constar lá no último registro quem é o proprietário desse imóvel. Porque o proprietário desse imóvel é quem tem a legitimidade de vender. É quem tem a legitimidade de constar no seu contrato.
Se tiver um nome diferente, tem algo errado. Se tiver um nome diferente, você tem o risco de estar vendendo um imóvel que não é da pessoa que está ali conversando e te dando uma autorização de venda. Então, se puxou a matrícula, é a mesma pessoa? Perfeito. Puxou a matrícula, não é a mesma pessoa? Precisa vir uma segunda pergunta. Tem procuração pública? O nome que consta aqui na matrícula não é o seu. Nós temos uma procuração pública, então alguém outorgou poderes para você para vender esse imóvel? Às vezes houve uma transação onde tem uma procuração pública dando poder para um terceiro. Não tem problema, não tem nada de errado nisso, mas precisa estar documentado para que você tenha segurança de colocar isso no contrato. E se for através de uma procuração pública, você precisa colocar lá no teu contrato, né, que o prometente vendedor, ele é o legítimo proprietário, caso o nome dele esteja na matrícula, ou ele tem uma procuração outorgada em seu nome, realizada no cartório X, na data Y, sob folhas, né, XY, outorgada por o nome da pessoa que está lá na matrícula. E aí está redondo, está transparente. Quando a gente fala das certidões negativas, nada mais é que apurar se nós temos impostos, se nós temos dívidas, se nós temos riscos, né, problemas que podem advir daquelas certidões negativas e que você, como corretor de imóveis, precisa alertar tanto ao vendedor para ele resolver o problema, quanto ao comprador. Às vezes é um detalhe que pode ser retificado, às vezes é um detalhe que pode ser corrigido ao longo da transação imobiliária. Então, nada mais que ser transparente com ambas as partes para possibilitar essa correção, ou mesmo, eu vou adentrar no próximo slide, daí eu vou falar sobre um item importante, quando a gente fala de uso capião, inventário. Mas pode ter um detalhe desse que a gente pode corrigir. Isso não vai fazer a tua venda cair, desde que você seja transparente. Então, resumindo, a due diligence é um dos itens principais que a gente precisa levantar para poder deixar o teu contrato redondo. Todas as informações que você retira das certidões negativas e da matrícula devem constar no seu contrato. Se você não colocar lá na cláusula do objeto, você pode colocar na cláusula das declarações. Usem e abusem dela, mas deixem tudo declarado, porque aí ninguém vai poder dizer que o corretor comeu bola, o corretor não vislumbrou esse item, eu não fui informado, quero desfazer a venda ou quero um desconto do meu valor porque eu não fui informado sobre esse item. Então, pessoal, a gente não peca por ser transparente em excesso nesses itens, tá bom? Eu peço desculpas ali pelo primeiro slide, para mim ele é um dos mais importantes, tá? Ele pode derrubar qualquer transação imobiliária, por isso eu fiquei tanto tempo ali batendo nisso. Item 2. Qualificação inadequada das partes, estado civil, omissão quando tem união estável, ou ainda quanto à legitimidade que eu mencionei no slide anterior. Já peguei alguns contratos, tá? Alguns contratos onde trouxeram nome das pessoas equivocado por uma falha de usar modelo. Já peguei aqui pessoa que não era legítima para vender, né? Não estava na matrícula, não tinha uma procuração, então a gente teve que segurar a venda ali, entender o que estava acontecendo, porque não ia passar, já não ia passar pelo jurídico, depois não iria passar com certeza no cartório, então a gente já teve que segurar ali. E estado civil, é importante que se coloque o estado civil, é importante que a gente lembre que estamos vendendo um imóvel e não um veículo. Nós não estamos vendendo uma cadeira, um bem imóvel, nós estamos vendendo um imóvel. Quando se trata de imóvel, a legislação ela é clara, que eu preciso ter a assinatura e o acompanhamento do cônjuge. Se eu não tiver, e essa pessoa não tiver um regime de separação total de bens,
eu posso ter o meu contrato anulado, tá? Porque ele não pode ocorrer sem assinatura do cônjuge. A gente chama de, no juridiquês, outorga uxória, né? Então, é obrigatório. Então, pegou a certidão de casamento da pessoa, outro item importante, não é desse slide, mas é importante verificar. Pegou a certidão atualizada dessa pessoa, ela está casada, então o nome da esposa ou do marido tem que estar lá no teu contrato. Pegou a certidão, consta que houve um divórcio, tem lá uma verbação lá embaixo falando do divórcio, que já foi partilhado, tá tudo certo. Tranquilo, então tá perfeita para ir para o contrato. Mas já deu uma olhadinha se essa pessoa lembrou de passar essa verbação para matrícula. Porque muitas vezes a pessoa esquece mesmo, não é orientada, né, pelo próprio advogado, por nós corretores, tá? Acontece. Então, houve um divórcio, tem que ser levado a conhecimento lá na matrícula do imóvel que esse divórcio ocorreu, que a partilha já houve. Então, como está essa situação do bem? Se ele está em partilha ainda ou se ele ficou com uma pessoa só. É importante dar essa orientação. Quanto à união estável, mesma coisa. A união estável, quando ela não é declarada no cartório, o regime, né, utilizado é o parcial de bens. Quando eu não declaro em cartório, é parcial de bens, ou seja, a pessoa que está convivendo junto, a convivente, ela tem que assinar também em conjunto. Claro, união estável, a gente lembra que parcial de bens, a partir do momento que eu adquiri o imóvel, há comunicação entre as partes, né? Se eu adquiri algo antes da minha união estável, não existe a comunicação. Mas é importante ver qual o regime, porque na própria união estável, eu posso ir no cartório, fazer a minha declaração formal e colocar que eu quero universal. E colocar que eu quero separação total de bens. E se eu tiver uma separação total de bens, ela não precisa assinar. Mas eu preciso verificar se isso é verdade, está conforme o documento. Item 3. Uso inadequado ou desatento da expressão legítimo proprietário. Voltamos lá no que eu mencionei no primeiro slide, né? Quando o promitente vendedor ele não tem a propriedade do bem, quando falta a procuração. Então, coloquei lá, o promitente vendedor declara que é o legítimo proprietário do bem, de que não existe sobre o imóvel qualquer ônus, qualquer gravame, qualquer processo. Essa pessoa realmente é a legítima proprietária do bem? É necessário entender o que é o legítimo proprietário do bem. Legítimo proprietário é quem está na matrícula. Se não consta na matrícula no nome dele, ele não é o legítimo proprietário. Então, eu não posso colocar isso no contrato. Porque se eu colocar isso no contrato, eu estou vendendo uma informação equivocada. E aí eu posso ter problemas com quem está comprando. Dependendo da situação, ele vai direto naquela cláusula e vai dizer, olha ali, ó, legítimo proprietário. A pessoa ela só possuía, ela era possuidora, ela não era legítima proprietária. Você me vendeu um imóvel como legítimo proprietário, eu entendi então que estava tudo regular e ela é só uma posseira. Se ela é uma posseira, por que ela é uma posseira? Está pendente algum detalhe ali naquele imóvel para ser regularizado. Então, se ater a essa expressão, entender de fato o que ela quer dizer, porque se ela não é legítima proprietária, talvez ela tenha uma procuração, e aí eu tenho que descrever que ela tem procuração do legítimo proprietário, ou ainda, se é um imóvel irregular, que ainda não tem matrícula, que ela só detém a posse, que vai ser necessário fazer algum procedimento de uso capião, ou ele está passando ainda por inventário, eu tenho que descrever isso no contrato. Não é nenhuma vergonha. A maioria dos imóveis hoje no Brasil estão em situação de irregularidade. A maioria, né? Então, não é vergonha ser verdadeiro, ser transparente.
Tem que colocar no contrato. A gente não pode ficar com aquele medo de eu vou perder a venda se eu colocar. Claro que não. Você vai perder a venda e você vai perder dinheiro se você colocar o errado. Se você colocar errado, você está se colocando em risco. Então, não faça isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Seja transparente e demonstre conhecimento a ponto de verificar que, às vezes, um item que parece um problema que surgiu é um item que pode ser regularizado e não vai ter problema nenhum se você colocar no teu contrato. Só mantenha a transparência. Item 4, não usufruir da cláusula das declarações. Em todo contrato, vai ter mais ou menos ali pela cláusula 2 ou cláusula 3, nós temos a cláusula das declarações. Geralmente, os contratos básicos que a gente pega ali, é aquele momento onde vai se falar do legítimo proprietário, é o momento onde vai se falar que não tem tributos a pagar, que as certidões negativas vieram ok, que não tem problema nenhum, que não tem nenhum ônus, que não tem nenhum gravame, que não tem nenhuma questão judicial, familiar, fiscal. É ali que vem descrito esses itens. Porém, leia o título das declarações. Então, você pode declarar o que você quiser ali. Você pode amarrar o que você quiser ali. Então, utilize dos parágrafos, né? Mantenha ali aquele texto que é bem padrão e que, apesar de ser padrão, você tem que analisar ele com cuidado para você não colocar que não tem um gravame, mas, de repente, tem uma alienação fiduciária. Porque, senão, você está colocando uma informação que não confere com a realidade. Não tem nenhuma dívida em aberto, não tem, todas as certidões negativas vieram negativas, mas espera, tem uma positiva ali de IPTU. Então, leiam com calma o que tem na cláusula para que a sua venda seja fidedigna com o que está ali no contrato. Contrato amarra as partes. Contrato ele é feito para não ser usado. A gente tem uma expressão que a gente brinca muito, né? Contrato de gaveta. O contrato de gaveta é justamente porque você faz o contrato para você guardar bonitinho na sua pasta lá na imobiliária, você entrega e não é para ser usado. Ele vai ser usado na hora do problema, na hora que surgiu uma dúvida, na hora que alguém não estiver concordando com alguma coisa. Então, é nesse momento que a gente vai lá folhear o contrato. E aí, se eu pego que uma informação não está batendo com o que me foi vendido, tem um problema. Então, use dessa cláusula das declarações para declarar tudo que seja necessário. E ali eu dei um exemplo. Se eu estou vendendo um imóvel que é usado, e esse imóvel ele vai trazer alguns bens móveis dentro dele, alguns aparelhos, utilizem desses parágrafos para poder dizer, né? Que no imóvel ficam a geladeira, marca tal, usada, né? Porque ela já teve seu uso, então não tem como alguém cobrar depois uma linda, nova, maravilhosa, perfeita, né? Que vai ficar o forno micro-ondas, que vai ficar os móveis planejados. Coloque ele bonitinho, coloque o estado dos móveis também, tá? Não tem problema. Não tenham medo de redigir o contrato. Coloquem a verdade sempre ali. É importante lembrar, né, que o imóvel, quando for usado, se ele é usado, quem está vendendo, pessoa física, não pode dar garantia sobre a vida útil dos itens que estão ficando ali. Vai que, por azar, eu entrego uma geladeira e a geladeira, no mês seguinte, dá um problema nela. O vendedor não pode ficar atrelado à garantia daquela geladeira. Ele não é uma loja física, ele não está vendendo a geladeira dele. A geladeira dele não é nova, né? Então, tem que ter essa previsão no contrato. Carol, todo mundo sabe, isso é bem óbvio. O óbvio, ele tem que ser dito. O óbvio
tem que ser dito quando se trata de uma transação, quando se trata de valores altos, quando se trata de uma negociação onde esses itens estão entrando para compor um valor. Porque a gente encontra pessoas que, ficou uma cafeteira e ela parou de funcionar. Eu quero o abatimento ali de R$500. Gente, é sério, nós temos discussões como detalhes pequenos desses. Então, a gente precisa se resguardar, tá? Cada tempo que você passa para tentar resolver um item desse é tempo que você está perdendo de venda. É tempo útil do teu trabalho. Então, deixa tudo amarrado. Você vai perder um tempinho deixando um contrato bem amarradinho, mas vai evitar problemas que as pessoas depois, lá na frente, vão fingir que não lembram, tá? Outro item bem importante. Quando eu falo de um imóvel que ele ainda é um imóvel que ele não está regular, que ele não tem a matrícula, que é necessário fazer uma uso capião para poder regularizar essa matrícula, ou ainda é um imóvel que tem matrícula, mas está pendente de uma uso capião para regularizar uma posse que a pessoa já tem ali há mais de 10, 15 anos, é importante que seja colocado nos parágrafos que aquele imóvel está passando por um processo de uso capião, de número tal, perante a comarca, né? O juízo da comarca tal, do estado tal, para que a pessoa tenha conhecimento e que ela não possa dizer que não sabia que esse imóvel estava com pendências, tá? É importante, então, que a pessoa ela possa ter, inclusive, acesso a esse processo de uso capião, para ver o andamento dele. E quando a gente faz uma venda que esteja pendente um uso capião ali no meio, é comum, não estou dizendo que é obrigatório, mas é comum que por conta desse detalhe, o vendedor ele dê até um abatimento no valor do imóvel, né? Eu vou jogar aqui um imóvel de 300 mil. Então, uma ação de uso capião, a depender do estado, a depender do advogado, vamos dizer ali que vai uns 30, 40. Então, você pode dar um abatimento, né? O imóvel seria 300 mil, mas estamos vendendo a 260 mil em função de que tem uso capião, ou que é necessário fazer uma uso capião. A pessoa que está comprando, ela tem ciência disso, ela tem ciência que ela está pagando um valor a menor por conta dessa pendência. Essa informação é crucial que esteja no seu contrato. Até porque se quem comprou, quem está comprando depois, quiser alegar que tinha essa situação para resolver, vai estar descrito no contrato que ela sabia que tinha essa situação, ela assinou o contrato, ela leu o contrato e mais, ela pagou um valor a menor por conta dessa situação. Então, ela não é leiga e ela não deixou de ter essa informação. Estava no contrato que ela leu e assinou. Eu costumo, às vezes, utilizar ainda em algumas cláusulas em específico, onde eu vejo que corriqueiramente dão mais problemas, né? Onde as pessoas se esquecem do que está ali. Eu costumo colocar ao lado assinatura específica. Finalizo a cláusula e coloco assinatura específica. E a pessoa vai ter que assinar ali. Porque quando chegar em juízo, se for um processo, se for para processo, vai estar descrito que a pessoa assinou do lado. E aí o discurso é sempre o mesmo, sabe, nas ações judiciais. Porque eu sou leiga, porque eu procurei um corretor de imóveis, porque ele que entende, eu não entendo nada. Pera, você não entende nada, mas você não entende nada entre aspas, né, especificamente com relação à venda, mas o corretor de imóveis te orientou, colocou no contrato e você ainda assinou do lado. Então, você teve toda a orientação e você teve um momento de questionar aquela cláusula porque você assinou do lado. Então, essa informação não cola, tá? Então, gente, é bem importante. Deixem tudo declarado. Inventário é a mesma coisa. Tá passando por procedimento de inventário, não posso vender o imóvel? Claro que pode, pode.
Só que está passando por procedimento de inventário, você tem que saber quem são os herdeiros daquela pessoa que faleceu, porque elas vão ter que assinar em conjunto nesse contrato. Enquanto o inventário não se finaliza, tá? E eu tenho outros herdeiros, outras pessoas que vão receber o quinhão daquele imóvel que está sendo vendido, eu preciso que essas pessoas assinem também no contrato, para que ele tenha validade, ninguém possa dizer, né, que teve o seu direito cerceado, suprimido ou qualquer coisa assim. Gente, se for aparecendo dúvidas, podem mandar ali no chat que eu vou respondendo depois, tá? Item 5. Não descrever corretamente o objeto. Principalmente quando se trata de imóvel usado. Voltar ali, né? Eu acabo falando no slide seguinte que eu mencionei no anterior, né? Imóvel usado, né? Eu tenho que dispor. O que eu estou deixando? Faz o arrolar, né? Faz um arrolamento ali, o inventário do que vai ficar nesse imóvel usado. Quando não é imóvel usado, eu estou vendendo um imóvel na planta. É importante eu descrever que esse imóvel tem o registro da incorporação sob o número tal, na matrícula tal, no cartório tal. Por que a gente bate tanto no registro da incorporação? O incorporador, quando ele vai dar ingresso ao projeto, ao início da obra dele, ele precisa entregar um cabedal de documentos lá no cartório de registro de imóveis, até para que ele tenha a validação daquela obra e da própria prefeitura, né? Não é só no registro, é na prefeitura também. Então, é muito importante que você tenha o número do registro da incorporação, para que se você, mesmo que leigo, ou através do seu corretor de imóveis, queira saber se aquela obra realmente é aquilo que o incorporador está vendendo, você pode ter acesso no registro de imóveis. O registro da incorporação, ele é feito no registro de imóveis justamente para dar publicidade ao ato do incorporador. Então, o que é essa publicidade? Eu, Carol, posso chegar lá no registro de imóveis, vou ali no registro segundo aqui da minha cidade, eu quero ver se aquela obra realmente está limpinha, se ela está correta, se o incorporador entregou tudo certinho, como deveria, né? E quais são os itens que o incorporador tem que entregar? A gente vai ter na lei de incorporações. Na lei de incorporações tem um artigo que vai trazer em detalhes quais todos os documentos que o incorporador tem que entregar lá no registro para dar início ao protocolo de pedido para a obra. Ali eu vou ter o projeto, o memorial descritivo, as plantas baixas, eu vou verificar se tem alguma questão ambiental ou não, eu vou verificar as certidões negativas do próprio imóvel e do próprio incorporador também. Se tiver alguma ação judicial que esse incorporador tiver envolvido, né, é necessário uma justificativa, é necessário que apresente um documento lá no cartório para justificar o que é aquela ação judicial contra ele, se ele é autor, se ele é réu, em que passo que está essa ação. Então, todas essas informações e outras várias estarão num dossiê que fica registrado lá no cartório de registro de imóveis. Então, isso é o registro da incorporação. É esse grupo de documentos, esse dossiê que o incorporador entrega no registro. E é por isso que você, corretor de imóveis, quando for fazer a sua publicidade daquele imóvel vendido na planta, obrigatoriamente, né, tem que ter o número do registro da incorporação. É simplesmente por isso, não é porque o Cresce quer ficar em cima de vocês e quer autuar vocês por qualquer coisa, né, pessoal? É porque o Cresce tem fundamento nisso que está pedindo. O Cresce, ele precisa verificar se nenhum comprador pode ser logrado, eu não queria usar essa palavra, mas pode ser enganado por uma informação que ela não é fidedigna por um incorporador que eventualmente não tenha entregue nada no cartório e possa colocar em risco vocês, corretores, e possam colocar em risco quem está comprando. Então, é uma exigência que o Cresce fiscaliza e você tem que ter todo o cuidado, porque se você não tiver esse registro da incorporação lá na tua publicidade,
você pode sim ser autuado, mas é importante que você entenda o porquê, tá? É uma questão de segurança e não de ser chato, tá? É segurança. Quando o imóvel é usado, então voltamos para a questão de garantias, né? Eu preciso deixar claro que o objeto ele é usado. Eu às vezes costumo até perguntar para quem está vendendo: você tem uma ideia de quanto tempo tem esse imóvel? Né? Tem 20, tem 30 anos. Eu coloco lá também que a incorporação, que o apartamento, que a casa, enfim, ela já possui 30 anos de uso e que, portanto, né, o promissário comprador, quem está comprando, precisa estar ciente que, por se tratar de um imóvel usado, demanda manutenções, não só as básicas, mas as de praxe, dado o tempo de uso desse imóvel. É natural que, com o passar do tempo, eu vá ter problemas. As calhas são as vencedoras, né? Que a gente precisa estar sempre limpando. Mas eu vou ter problemas, sim, com pintura, eu vou ter problemas com canos que podem começar a estourar, né, dentro da edificação, e eu vou precisar arrumar isso. Elétrica, é natural, gente. Né? Você vive 10, 20 anos no imóvel e não vai querer ter nada para poder arrumar? Não tem como, né? Então, deixe isso descrito. De novo, é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Porque senão, daqui a 5 meses, tem alguém batendo lá na tua imobiliária, dizendo, olha, apareceu uma infiltração aqui. O imóvel tem 40 anos, né? É um apartamento de 40 anos, eu posso estar com um problema estrutural do próprio condomínio, né? E a pessoa está lá batendo na imobiliária, querendo colocar a culpa em cima de você e do vendedor que vocês não informaram isso a ela. E você nem sabia que isso estava acontecendo. Então, gente, abusem na hora de descrever o objeto e utilizar a cláusula declarações, tá? Coloque transparência em tudo. 6. Não fazer menção em contrato sobre a existência do patrimônio de afetação, ou não, quando o imóvel for vendido na planta. Patrimônio de afetação é uma forma de regime tributário diferenciado para o incorporador. O incorporador ele tem alguns benefícios para poder colocar o patrimônio de afetação na obra dele, né? Alguns benefícios fiscais. Por que ele foi criado? Anos-luz atrás, eu falo anos-luz atrás, mas eu não sou dessa época, mas os meus pais são, e talvez quem esteja assistindo aqui também tenham conhecido uma incorporadora muito famosa aqui no Brasil, muitos anos atrás, não sei se eu posso falar, mas enfim, tá na internet para todo mundo ver. Nós tivemos a Encol. A Encol era uma baita de uma incorporadora gigantesca, né, que atendia o Brasil de ponta a ponta, mas por questões administrativas, por questões de extratos, de inadimplemento, de vários itens, né? Que se a gente pesquisar na internet, tem várias fundamentações ali. A incorporadora acabou quebrando, né? Ela tinha muitos anos de atividade, muita força, mas houve, infelizmente, essa situação e muitas pessoas acabaram sem ter o seu imóvel, ficaram a ver navios. Até hoje existem discussões sobre esses processos que ainda tramitam em juízo, tá? Naquela época não tinha patrimônio de afetação. Então, naquela época, o dinheiro era concentrado na mão da incorporadora. Como era concentrado na mão da incorporadora, ela podia usar aquele dinheiro da obra A na obra B. E o da B na C. E isso acontecia subsequentemente. Na construção civil, a gente chama isso de efeito bicicleta, que é eu uso daqui, jogo ali, uso daqui, jogo ali, e seguimos adiante. Só que esse passo, prevendo, né, um ganho ou uma agilidade nas obras, em dado momento pode dar problema, né? Pode me faltar valores aqui no meio. Então, eu começo a não conseguir entregar a obra A, a obra C, e aí a gente tem problemas, notificações, processos e não entregas.
Com base nisso, o governo, até porque a gente sabe, construção civil movimenta o Brasil, né? Então, com base nisso, o governo criou o Instituto do Patrimônio de Afetação. Tá? Ele foi criado, se eu não me engano, lá por 2004, foi a primeira emenda à lei, que nada mais é que eu separo uma conta aonde os compradores daquele imóvel vão colocar o dinheiro nessa conta em específico. Vai ficar preso naquela conta em específico o dinheiro deles. Se acontecer qualquer coisa com a incorporadora, aquele dinheiro vai estar guardado nessa conta. Não tem como o incorporador pegar e utilizar esse dinheiro no empreendimento B, no empreendimento C, porque ele é do A, ele está vinculado à conta do A, então não tem como. Como que o incorporador coloca isso no teu empreendimento? Ele vai fazer uma averbação lá na matrícula, dizendo que aquela obra tem patrimônio de afetação. Então, o patrimônio de afetação foi um instituto criado pelo governo para auxiliar os consumidores que tiveram lesões com a situação ocorrida que eu mencionei antes. Então, foi uma forma que o governo encontrou, tá, de resguardar quem estava comprando um imóvel na planta. Patrimônio de afetação, ele foi oferecido desde 2004 com benefícios fiscais, mas ainda assim ele não era tão atrativo, tá? Ele tinha todo esse contexto que eu expliquei para vocês, mas que nem todo mundo tem conhecimento para poder entender a criação daquela norma, para poder entender o porquê ele foi criado, e ele não era tão utilizado ainda. Hoje, depois de outras discussões que vieram pós a emenda de 2004, nós tivemos em 2018, final de dezembro, outra emenda à Lei de Incorporações, trazendo mais benefícios para quem tem patrimônio de afetação, tá? Então, hoje, o incorporador que coloca o patrimônio de afetação na sua matrícula, né, que coloca na obra, que empenha, que registra, ele tem a possibilidade de, se quem está comprando destratar o imóvel e eu tenho patrimônio de afetação, eu posso reter o valor pago até o momento do pedido de distrato de até 50% do valor pago. Se eu não tenho patrimônio de afetação, eu posso pedir a retenção de até 25% do que foi pago até o momento. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Agora nós temos patrimônio de afetação em quase todas as obras. Por quê? Porque ficou bom para os incorporadores, mas a gente não pode esquecer que ele foi criado para resguardar os consumidores. Então, quando alguém falar um consumidor, quem está comprando, poxa, eu estou perdendo esse valor, mas, gente, patrimônio de afetação ele foi criado justamente para resguardar quem está comprando, para que ela não ficasse a ver navios como as pessoas lá em 64, eu acho que foi 64, foi em 94 que houve essa quebra e nós tivemos essa problemática, tá? É importante que os corretores entendam isso, até para as negociações de distrato, que elas não são fáceis para ninguém. Não é fácil para o corretor, não é fácil para quem está vendendo, para quem está comprando, principalmente a depender do valor que já foi empenhado. Então, é importante que o corretor entenda o que é o patrimônio de afetação que consta lá na matrícula. Porque você pode acalmar os ânimos e demonstrar que isso é uma segurança, né? Ele foi criado como uma segurança. Mas você tem que colocar no teu contrato, você tem que dispor no teu contrato que tem o patrimônio de afetação, que não tem o patrimônio de afetação. Essa última emenda, inclusive, de 2018, ela requer que, isso está na lei, que tenha um quadro resumo. Quando for obras, né, quando você estiver vendendo o imóvel na planta, tem que ter o quadro resumo. É aquela página inicial do teu contrato, a primeira página de um contrato de compra e venda na planta, obrigatoriamente tem que ter agora o quadro resumo.
Quadro resumo nada mais é que o resumo do teu contrato, com os pontos específicos lá na primeira página, para ficar mais fácil para as pessoas lerem e entenderem. E um dos itens obrigatórios pela lei que tem que estar no quadro resumo é: tem patrimônio de afetação? Não tem patrimônio de afetação. Inclusive, na lei diz como tem que ser essa devolução, tá? Mas eu não vou me ater muito aqui, porque hoje a palestra não é sobre patrimônio de afetação. Mas eu falo pra caramba porque eu amo esse instituto, porque eu acompanhei ele desde lá de trás, desde a época do meu TCC, então eu sei quanto foi uma luta para o governo conseguir fazer essa emenda à lei e proteger as partes. Item 7. Não inserir prazos e penalidades para descumprimento de pagamentos, escrituração, transferência de propriedade, missão da posse e etc. Coisas que parecem bem simples, né, gente? Voltamos ao óbvio. Falar o óbvio. Eu tenho lá no meu contrato, quando eu já tô, isso já vai estar lá pela sua terceira, quarta página, onde você fala da escrituração do bem, dos impostos que a pessoa vai ter que pagar, das taxas cartorárias que ela vai ter que pagar no momento da escrituração por nome dela, né? A transferência. Tudo isso geralmente está bonitinho no contrato, tá? Eu não costumo pegar contratos que não tenham essa preocupação. O que eu vejo é que, às vezes, existem pecados cometidos ao não dar prazo. Então, o que acontece? Existem muitas incorporadoras que nos procuram para notificar os compradores porque eles ainda não fizeram a transferência do imóvel para o nome deles. A gente entende que algumas pessoas não fazem essa transferência o quanto antes, porque temos valores salgados para poder pagar, né, de impostos e emolumentos. Nem todo mundo tem e faz aquele separar, né, do valor. E isso eu entendo também que é uma obrigação do corretor, tá? De alertar a pessoa que está comprando que, além do valor que ela vai pagar do imóvel, ela tem que estar ciente que ela tem que separar um valor de pagamento dos impostos para transferir para o nome dela. Já peguei casos que a pessoa não estava preparada. Isso é obrigação do corretor orientar. Mas vamos lá, a pessoa ela não teve o dinheiro suficiente para fazer o pagamento dos impostos ali, do ITBI, né, do FRJ, da própria escritura, e não fez. Ainda está em nome da incorporadora e ela está morando lá, bonitinha, beleza. Só que daí o que acontece? Essa pessoa pode começar a dever IPTU. Ela está morando no local, mas o IPTU começa a ficar em aberto. Quem é que vai ser prejudicado diretamente? Claro que nós temos artifícios para poder demonstrar na prefeitura. Mas quem vai ser prejudicado? O incorporador. Porque ele já vendeu, já está com outra pessoa, tem outra pessoa morando, tem dívida de IPTU e está recaindo lá atrás em quem consta como proprietário na matrícula. Problema inverso. O incorporador está com algum problema. O incorporador está com uma dívida e começou a recair penhoras em cima dos bens dele. E o que consta lá na matrícula do imóvel? Ainda o nome bonitinho daquele apartamento. Daquele apartamento que foi vendido e a pessoa não fez a transferência. Aquela casa que foi vendida e a pessoa não fez a transferência. Na matrícula, o nome está no nome do incorporador ainda. E quem está com processo judicial buscando um valor desse incorporador, nem sempre vai até o imóvel. A gente não vai até o imóvel, falando como advogada. Raros são os casos que a gente vai ver se tem alguém morando lá. E raros são os casos que a gente, com perdão da palavra, que a gente se importa com isso, porque a gente quer levantar o valor para alguém que o incorporador está devendo. Então, eu vou indicar as matrículas lá no processo. Ó, essa matrícula está no nome dele. Esse carro está no nome dele. Eu vou indicar tudo que tem ali, porque eu quero levantar o dinheiro para a pessoa que me contratou para executar aquela pessoa. Eu preciso resguardar o crédito dela. E aí a pessoa que comprou não fez a transferência do imóvel. Aquela matrícula vai para o processo.
E, Carol, ela pode entrar com embargo de terceiro, né? É um dos artifícios jurídicos. Ela pode entrar com embargo de terceiro, mas ela vai ter que pagar um advogado, ela vai ter que se incomodar para poder indicar que ela já fez a compra, que ela só não transferiu o imóvel. Ela vai ter que perder dinheiro, tá? Então, orientem que tem que ter um prazo. Coloca ali 30 dias, 60 dias. Se a pessoa está com muita dificuldade, gente, trabalhem ali um prazo adequado para que essa pessoa possa fazer a transferência. Mas não deixem de colocar. E coloque penalidades. Se a pessoa não fizer a transferência dentro desse prazo, ela vai assumir qualquer ação que o incorporador ou que o vendedor vir a se incomodar por conta de dívidas, a pessoa vai ter que assumir esse débito, seja no momento ou em ação de regresso, ela vai ter que pagar, tá? Coloquem esse prazo. É importante para os dois lados, tá? Emissão na posse também. A pessoa vai lá, ela compra, de novo, ela compra o apartamento. Isso já apareceu aqui umas 2 vezes. Comprou o apartamento, não foi morar ainda porque ela estava montando os móveis ou aconteceu alguma situação no meio do caminho. E ela não adentrou no imóvel. E por ela não ter adentrado no imóvel, que já estava por contrato, tudo bonitinho no nome dela, ela simplesmente deixou de pagar o condomínio. Porque na cabeça dela, né, o condomínio eu vou pagar quando eu estiver usando a unidade. Se eu não estou usando a unidade, então eu não vou pagar. Tem horas que é assim que eu fico. A gente escuta e não entende. Mas, gente, coloque prazo. A pessoa ela tem que saber se ela comprou o imóvel, ela pagou o imóvel, ela tá lá com a escritura, tá com o contrato para poder fazer a escritura. Vai fazer, começa a assumir os seus impostos, porque quem está vendendo não pode ficar com essa bucha. Quem está vendendo não tem obrigação de ficar pagando taxa de condomínio de um imóvel que já foi vendido, que a pessoa já podia ter se emitido na posse, já podia ter entrado no apartamento e não entrou, tá? Coloquem prazos. Desculpa, eu parei para dar uma lida ali nos questionamentos, mas acho que eu vou voltar depois só para não me perder aqui, tá? Item 8. Inserir prazos curtos para procedimentos complexos, sem consultar os profissionais da área específica. Gente, o que acontece aqui de contrato, assim, a pessoa vai ingressar com a uso capião, onde ela em 3 meses ela deixa o imóvel livre para venda, né? Em 3 meses tramitará a ação de uso capião, onde a pessoa vai poder transferir o imóvel para o seu nome. Gente, até o uso capião extrajudicial é raríssima uma que aconteça em 3 meses. Eu nunca peguei. Inventário é uma coisa mais tranquila. Inventário, se tiver tudo redondinho, tudo perfeitinho, for extrajudicial, a gente consegue fazer um inventário extrajudicial em 15 dias. Se tiver tudo redondo, sem nenhum problema. Mas prometer no contrato 1 mês, 3 meses, 6 meses, até mesmo para um alvará judicial, quando tem menor, a gente precisa entrar com umas petições de alvará para liberação. Gente, judiciário não é tão rápido assim. E nem cartório. Pode entrar um pelo em ovo ali no meio que não é tão rápido assim de resolver. Então, se você coloca no teu contrato um prazo curto, sem conversar com o teu advogado, se isso realmente é possível, tá? Se você coloca um prazo curto e não consegue cumprir, adivinha se a parte não vai em cima de você para cobrar. Adivinha se você não vai ter um problema, uma incomodação, uma dor de cabeça e até um processo, porque você não entregou dentro desse prazo. Então, mesmo que você tenha medo de perder uma venda, não se jogue do precipício. Não coloque uma cláusula dessa informando um prazo curto com um procedimento que não é de prazo curto. Tá? Converse com os profissionais, converse com o engenheiro, quando for o caso, engenheiro ambiental, engenheiro civil, dependendo da situação. Converse com o advogado, mas não disponha de algo que você pode não conseguir cumprir. Não por falha tua, mas
por questões de terceiros em situações no meio. Prefeitura, judiciário, próprio advogado, enfim. Item 9. Deixar de utilizar-se das duas testemunhas no final do instrumento. Às vezes as pessoas pegam, como eu vou levar esse contrato para colher assinatura, tá? Lá no cartório tabelionato, eu não preciso colocar as duas testemunhas, né? Eu já vou ter o selo lá, eu não vou precisar das duas testemunhas. Gente, as duas testemunhas, elas têm esse condão também de testemunhar que aquele ato está ocorrendo, tá? Ela tem também essa força, tá? De dizer que aquele ato ali ele é válido, porém, quando se trata de processo, ela não tem nada a ver uma com a outra. Então, eu pego muito contrato que as pessoas esquecem, até tem o campo lá, testemunha, mas a pessoa esquece de assinar as testemunhas. Testemunhas em um contrato, tá? De compra e venda, de locação, qualquer tipo de contrato, ela está ali porque ela garante força executiva daquele contrato. O contrato, eu coloquei ali o artigo 784 do CPC, mas é porque o contrato com assinatura de duas testemunhas, ela dá um caráter, tá, executivo de um título. É a mesma coisa que você ter uma nota promissória, é a mesma coisa de você ter um cheque. Quando você vai entrar com um processo judicial e eu tenho um cheque ou eu tenho uma nota promissória, o procedimento judicial ele é mais rápido. Eu não vou discutir mérito, eu não vou ficar discutindo. A pessoa prometeu que ia me pagar, mas aconteceu tal coisa, por isso eu atrasei o pagamento, mas eu informei. Não importa. Procedimento rápido de execução, ele é juiz. Eu tenho aqui o contrato, a pessoa tinha que me pagar isso, a pessoa não pagou nessa data, a dívida era X, atualizada é Y, eu quero receber. Ponto. O procedimento ele é rápido, tá? É mais rápido que uma ação de conhecimento. Então, as duas testemunhas é para dar o caráter executivo daquele título, tá? Isso está em código, isso é lei. Então, não deixem, não pequem, não esqueçam de colocar as testemunhas. E, por último, eu tive que acelerar aqui agora no final, gente, desculpa. Se o imóvel for apartamento, deixar de se ater ao regime interno e à convenção. Qual a motivação da compra do bem? Tem dois pontos aqui que eu acho importante para apartamentos antigos e novos. Para apartamentos antigos, eu costumo ter problemas que aparecem aqui no regimento interno está descrito que eu não posso ter cachorro andando nas áreas comuns. No regimento interno, tem situações que hoje já não são nem cabíveis. Tá? Eu posso andar com o meu cachorrinho na área comum. Tem situações que não tem como eu proibir, como eu bloquear. A pessoa ela fuma dentro do apartamento dela lá, lacrada, fechada, lá no meio da fumaça. Não posso proibi-la. Tá? Tem o direito de propriedade que resguarda isso, eu não posso afetar o coletivo. Então, esse é um item, mas que você, corretor de imóveis, não pode esquecer de: estou vendendo um apartamento, qual o motivo que essa pessoa está comprando esse apartamento? É para a moradia dela? É para investimento? Qual é a intenção dela? Por que eu, corretor, preciso saber disso? Primeiro, para orientar a pessoa que está comprando sobre as normas de regimento daquele condomínio, ver se não vai conflitar com alguma coisa que essa pessoa tem interesse de promover na unidade dela, tá? A gente precisa ter esse conhecimento, convenção de condomínio também, mas o principal hoje, que é o que eu tenho batido muito nas minhas palestras, é Airbnb, tá? Airbnb é a marca, é uma das plataformas de short stay, que é a alocação de curta temporada. Hoje em dia, existem principalmente, aí em São Paulo, existem muitas vendas de unidades ocorrendo para que seja feito short stay, alocação por curta temporada, como investimento. O investidor, ele precisa ter conhecimento, tá, do regimento interno e da convenção de condomínio. Ele precisa.
Por que ele precisa? Porque tem a turma que mora em condomínio que não quer a alocação de curta temporada dentro do condomínio, por critérios de segurança. Eles também têm o lado deles, tá? Eles também têm os fundamentos e também têm artifícios jurídicos para essa defesa deles. Então, se a pessoa que te procurou quer comprar um apartamento, você precisa saber, é para moradia, é para investimento, é para os filhos, qual é a intenção? Sabendo disso, vá atrás do regimento interno, vá atrás da convenção, verifique se naquele condomínio hoje não tem um bloqueio por assembleia de locação de curta temporada. Se tiver aprovado uma assembleia, tá, com o quórum correto, de que não pode haver locações de curta temporada, e você está vendendo um imóvel para o investidor que quer aplicar a curta temporada, você entendeu o problema que nós podemos ter aqui? Então, não ignorem esses documentos. Eu sei que eles não são documentos que a gente costuma pedir no dia a dia, mas a sociedade hoje está trazendo a ideia do short stay. Para nós aqui no Brasil ela é nova, deve ter uns 10, 12 anos. Lá fora, esses conflitos já vêm sendo trabalhados há muito mais tempo, já tem alguns artifícios jurídicos para tais itens, mas aqui no Brasil ainda está pendente muitas normativas com relação a isso, e uma das formas criadas de se proibir ou de se aprovar são as assembleias de condomínio. E a assembleia de condomínio resulta em ata de assembleia. Então, corretores de imóveis se atenham ao regimento interno, à convenção de condomínio, e se naquele prédio específico que você está vendendo aquela unidade, se tem a possibilidade da pessoa inserir o short stay, o Airbnb, ali dentro, quando se tratar de compra para investimento. Pessoal, para finalizar, desculpa a correria, mas para finalizar, Cresce, eu nem sei se eu podia, qualquer coisa vocês tiram aqui. É um livro que é um manual que está sendo feito para vocês corretores, tá? Esse é o livro que já está disponível para compra. Quem tiver interesse pode me procurar. É o livro 1 para compra e venda, tá? É um livro prático, sem juridiquês. Ele fala sobre gestão de imobiliária, abertura da imobiliária, due diligence, que a gente mencionou aqui, contratos, escritura pública, financiamento imobiliário, tá? E ele é o primeiro de uma coleção. O segundo vai ser lançado em novembro, no Sebrame, aí em São Paulo, e será para locações. Será o segundo de uma coleção. Obrigada a todos que estão aqui me assistindo. Obrigada, Cresce, pela oportunidade mais uma vez. E a todos aí que me aguentaram até agora. Estou disponível para vocês. Obrigada, gente. Foi ótimo. Seus 10 pontos foram muito didáticos. E acho que uma frase assim que eu destacaria na sua palestra toda seria: o óbvio tem que ser dito. Até anotei aqui, porque a impressão, quando a gente faz o contrato, né, tanto de um lado do corretor ou do lado do cliente, é que algumas coisas parecem tão óbvias, né, mas depois são essas que acabam causando problema para alguma das partes. Muito obrigada, Patrícia. Porque a gente vê assim, poxa, tá escrito ali, a gente sabe que a pessoa entende aquilo ali, a pessoa ela tem ciência que não funciona dessa forma, né? Mas na hora que alguém quer ter uma vantagem, quer ter um descontinho, né? Ela vai dizer que você não informou, ela vai dizer que ela foi enganada, né? Então, coloca por escrito que ninguém enganou ninguém. O a mais não vai prejudicar, né? Exato. Muito bom. A gente já está com o tempo bem estourado aqui, mas vou pedir para o pessoal colocar os seus contatos, já está ali, né? Só para destacar os seus contatos, seu Instagram, @carolinapavão, e tem o site também, pavãoeassociados.com.br. Quem tiver dúvidas e quiser o contato aí da doutora Carol, ou para comprar o livro, para se informar um pouco mais, tenho certeza que ela vai estar à disposição por esses canais, certo, doutora?
Isso, Patrícia, pode mandar o questionamento lá, e até eu estou vendo ali que tem pedido ali do livro. O livro vocês podem me chamar no Instagram, Carolina Pavão. Pode me chamar lá no inbox, que eu já atendo vocês e já passo o passo a passo. Maravilha. Lembrando mais uma vez que a nossa live ela fica gravada lá na página do YouTube da TV Cresce, então dá para assistir de novo, compartilhar aí e revisar o conteúdo que a doutora Carol acabou de passar para a gente. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar seus conhecimentos aqui com a gente no nossa terça ponto de partida. Em nome da diretoria do Cresce, do presidente José Augusto Viana, a gente agradece demais a sua participação. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui conosco. Até a próxima. Ótimo resto de semana. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada ao Cresce São Paulo pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Desculpa extrapolar o tempo. Imagina. Beijo para todos. Muito tchau, gente. Nós. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.